Aí, galera, na boa, tranquilo. Hoje nós vamos puxar dois extremos e aproximá-los. De um lado, pretendo apresentar ou representar, para quem já conhece, o clássico Aristóteles, rapidamente, resumidamente, para colocar do outro lado as ideologias fascistas ou as ideologias extremadas que estão na nossa política contemporânea. Para que possamos então fazer essa relação, vou dar uma conversadinha rapidinho sobre o clássico, o meu amigo Aristóteles. Pois bem, Aristóteles, lá na sua Ética Nicômaco, ele vai trabalhar a ética, né? E portanto ele vai nos dizer que nós, seres humanos, diferentemente dos animais, temos racionalidade. E por termos racionalidade, é possível em nós controlarmos os nossos impulsos, coisas que os animais não podem fazer. Nossa alma, portanto, ela é dividida entre uma alma, vamos chamar uma alma irracional, que busca os apetites, busca os prazeres, sexo, drogas, rock and roll, e nesta alma também há a racionalidade, que é a capacidade, portanto, de refletirmos sobre a realidade e também a capacidade de controlarmos esta nossa parte racional, que, portanto, tende aos desejos. Desejos físicos, né? Desejos de prazer. Portanto, a nossa distinção entre os animais, portanto, no que se refere ao nosso destino, seria, no nosso caso, a racionalidade, e dos animais, satisfação dos prazeres biologicamente determinados por eles, né? Determinados pela natureza para eles, né? E nós, por outro lado, para sermos sujeitos éticos, temos que ser, portanto, racionais, no sentido de controle, né? Racionais, também livres, conscientes, né? E tenhamos vontade de agirmos desta forma e não daquela. Ou seja, podemos fazer discriminações, né? E possamos, portanto, escolher entre as mais diversas possibilidades de ação humana. A pessoa humana, portanto, ela é capaz de ser um sujeito virtuoso, né? Característica humana, porque tem a ver, como eu disse, com a possibilidade de escolha, liberdade, consciência, racionalidade. Portanto, a virtude, ela tem a ver com a razão. A razão, ela é uma característica nossa, desenvolvida pela aprendizagem. Vamos imaginar a matemática. Nem todos aprendem matemática, mas nós somos potencialmente capazes de aprender a matemática. E quanto mais estudarmos a matemática, tanto mais desenvolveremos uma racionalidade para a área da matemática. Mas não necessariamente seremos sujeitos virtuosos, porque desenvolveremos uma racionalidade. Mas, neste meu exemplo, nós estaremos preocupados com as ações humanas entre humanos. Por outro lado, se nós olharmos os nossos apetites, né? Se nós observarmos as nossas ações e as ações dos outros e aplicarmos a ela o controle da racionalidade, então nós podemos dizer que vamos nos encaminhando ou nos tornando sujeitos éticos ou sujeitos virtuosos. Por quê? Virtuosos porque nos controlamos, virtuosos porque dentro das nossas possibilidades de escolha, nós escolhemos aquelas que são as melhores possibilidades, aquelas possibilidades que nos tornam cada vez mais pessoas excelentes.
Mas alguém poderá perguntar, né? Mas o que é isto, a virtude? O que é isto, esta excelência? Como isso acontece? Qual a relação? Aristóteles vai dizer que a racionalidade é capaz de determinar excessos e faltas, né? A racionalidade é capaz de perceber que entre dois pontos distantes, né, há entre eles um ponto médio, um ponto equidistante em relação aos extremos. Ou seja, numa régua de 10 centímetros, né, eu consigo perceber que no meio dela tem 5 centímetros. Então, nós sabemos aonde há o meio entre dois termos, entre dois extremos, nós percebemos o meio. E Aristóteles vai, através de uma enorme reflexão, nos trazer a reflexão, essa ideia de mediania para a virtude. Virtuoso é aquele que age de acordo com a mediania. Mas, o que seria isso? Já podemos de pronto dizer, mediania é o meio termo. Vamos lá, um exemplo. Né? Um exemplo de uma ação virtuosa entre pessoas, né? E não um meio termo na matemática, mas um meio termo entre pessoas. Qual seria a ação virtuosa na seguinte situação? Está lá o Amilcar numa palestra e alguém se levanta e ofende o Amilcar. Diz uma palavra de baixo calão, ofende o Amilcar. Veja, num primeiro momento eu posso ter uma insanidade, uma raiva, um excesso de raiva, e eu desço lá da onde eu estou e agrido a pessoa. Dou um tapa, dou um soco nele, né? Perceba o extremo, o excesso. Todo mundo ia ficar chocado. Como isso pode acontecer? Por outro lado, podemos imaginar uma falta, né? Eu me acovardo, né? Fico com medo, viro as costas e vou embora e deixo o evento. Então veja, dois extremos, dos quais um é o excesso, violência, a ira, de outro lado, a covardia. Qual seria, pensaria Aristóteles, um meio termo entre dois extremos? Veja, a virtude, segundo meu amigo Aristóteles, seria um meio termo. Ou seja, entre dois extremos, qual seria a melhor atitude? Qual seria a virtude um tanto de racional, para pensar o meio termo, e um tanto de hábito, porque é o hábito que me faz um sujeito que busca sempre o meio termo, numa situação dessas, né? Vamos imaginar que após o primeiro impacto desta ofensa, eu continue o diálogo com este cidadão, discurse com ele, né? Me controle, converso com ele e acabo convencendo-o das minhas ideias. Ou, quem sabe, corajosamente, sendo convencido pelas ideias dele. Então, aonde está a coragem? O meio termo. Ou seja, eu não fugi e nem agredi, permaneci, defendi o que eu entendia que era interessante, de tal maneira que a pessoa se convenceu ou me convenceu. Percebam que o meio termo é sempre não faltar nada, nem exceder. Ora, se a racionalidade eu aprendo, a virtude é pelo hábito. Ou seja, após eu descobrir pela razão quais são as atitudes que não são excesso e não são falta, eu preciso agir sempre, neste exemplo, a partir do momento em que eu fiquei e discuti com a pessoa que me agrediu, a partir de agora, sempre que pessoas verbalmente me agredirem, eu vou ficar onde eu estou e vou discutir, porque isto é virtuoso, porque isso busca
aquilo que há de melhor em mim e de melhor no outro, porque quando eu não o agrido, nós vamos discutir, fazendo com que eu me torne um sujeito mais humano, menos animalesco, mais humano, porque me controlo, porque aprendo, porque discuto, né? E com isso eu consigo um crescimento de todos ali envolvidos, né? Então, a palavra-chave, né, para as pessoas virtuosas é encontrar pela razão e pelo hábito o meio termo, né? E, portanto, sermos exemplo, inclusive, para as demais pessoas. Percebam que lá no início do vídeo, quando eu apontei que eu falaria sobre Aristóteles de um lado, fascismo e extremismos do outro, extremismos já lembra excesso. Portanto, o extremismo não pode ser, do seu ponto de vista aristotélico, uma virtude, né? Ao contrário, é um mal. Por quê? Porque estaria pecando, entre aspas, claro, pelo excesso. E, como nós vemos por aí, os extremados são sujeitos irascíveis, são sujeitos agressivos, são sujeitos dados à expressão da raiva, do ódio, assim como qualquer bichinho faria, né? Experimenta pegar um cavalo bravo e dar um tapa no rosto dele, na cara dele e ficar de frente para ele, né? Teremos problemas de imediato. Então, os extremados, eles agridem, eles batem. Aí nós podemos imaginar que há um problema aqui no que se refere à valoração pelos extremados da animalidade, porque se a alma humana, segundo Aristóteles, é dividida entre a alma irascível, ou vamos dizer, a parte irracional e a parte racional, esses sujeitos estariam apostando nesta alma irracional e, portanto, se aproximando das outras espécies animais que não a humana. Também podemos imaginar que, no que se refere ao hábito, esses sujeitos, por habitualmente não se utilizarem da racionalidade, eles, portanto, serão pessoas não virtuosas, pessoas que não buscam a excelência. Pessoas que não buscam a excelência, levando em consideração que para sermos sujeitos virtuosos ou não virtuosos, nós temos que ter possibilidade de decidir, nós temos que ter liberdade, nós temos que ter consciência do que fazemos, nós temos que ter a possibilidade de decidir pelo diferente, né? Não sou obrigado a fazer isso, mas posso fazer o diferente. Esses irascíveis, esses extremados, que são sujeitos livres para tomar as suas decisões, podem ser ignorantes, mas são sujeitos livres, né? Podem ser agressivos, mas são sujeitos que podem escolher não ser agressivos, né? Então, estes sujeitos, vamos dizer assim, que eles escolhem aquilo que não é da excelência. Eles escolhem aquilo que não aponta para o que nós temos de virtuoso. Eles escolhem aquilo que não aponta para a possibilidade de crescimento daquilo que exatamente nos faz humanos. Ou seja, eles apontam para aquilo que é quase que impeditivo de nos tornarmos pessoas cada vez mais virtuosas. Eles não conseguem ficar no meio termo. Se nós observarmos a CPI, se nós observarmos tudo que está acontecendo, as prisões e tal, estes extremados, eles estão no excesso ou na falta. Ou eles se acovardam, mentem, negam, né? Ou eles se tornam muito mais violentos. Então,
ou o extremo do excesso ou o extremo da falta. Eles não optaram ainda por usar da racionalidade, usar do equilíbrio, buscar um meio termo e fazer aquilo que é esperado de qualquer pessoa racional, que é encontrar um caminho o mais tranquilo que for possível para que possamos existirmos de maneira mais fraterna, de maneira mais, portanto, virtuosas, de maneira mais virtuosa, exaltando que temos sempre o que há de melhor em nós, buscando, segundo Aristóteles, o meio termo, sem excessos e sem faltas. Abraço e até a próxima.